Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Estamos hoje no episódio de número 76 e hoje nós vamos falar sobre o ateísmo e o espiritismo. Como o espiritismo observa o ateísmo? Tem algum problema ser ateu? O que muda com o ateísmo? Então, vamos estudar? Para começar mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, a Escola de Música Rádio Café Music, é o estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast, inclusive o de hoje. Então, siga eles lá no Instagram, @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Aproveite, siga o nosso Instagram, @Espiritismo Simples, mande uma mensagem pra gente, converse com a gente, é muito boa a sua interação. Tá ouvindo pelo seu Spotify, pelo Deezer, Google Podcast? Aperte para seguir e aí você já não perde mais nenhum episódio novo que a gente for publicando nessas plataformas. Acesse o YouTube, podcast Espiritismo Simples e se inscreva lá. Vamos então dar início ao nosso episódio de número 76. Eita, que já foi episódio, hein, gente? Episódio 76, a gente vai falar sobre esse ateísmo e o espiritismo. Para começar, o que pensa o ateu, né? Então, o ateu, ele acredita que Deus ou deuses não existam. E aí poderia ser classificado como ateísmo positivo. Ou ele não acredita na existência de divindades conhecidas, mas sem afirmar que não existam necessariamente. E aí esse daí poderia ser classificado como um ateísmo negativo. Essa informação é lá do site Diferença. Então, um ateu é aquele que acredita que Deus ou deuses não existem, ateísmo positivo, ou aquele que não acredita na existência de divindades conhecidas, mas sem dizer ali necessariamente que elas de fato não existam. Porém, quando a gente fala de ateu, parece que existe já logo um julgamento de cara, né? Um preconceito de uma pessoa raivosa, que luta a todo custo para provar que Deus não existe, que isso é uma grande bobeira, que as religiões não fazem sentido. E não é bem assim. Esse é um olhar preconceituoso que a gente tem. Vou trazer aqui um exemplo do Leandro Carnal. Ele é um historiador brasileiro, respeitadíssimo, e ateu. Sou um grande fã dele. E o Leandro Carnal, em um dos vídeos lá do canal dele, que se chama Prazer Carnal, ele explica a sua particularidade de não crer em Deus e não seguir mais uma religião. Exatamente, não seguir mesmo, porque ele era católico e ele participava com boa frequência, ele conta nesse vídeo, participava com boa frequência das atividades pastorais, quando era jovem, estava sempre muito ativo na igreja que ele frequentava. Até mesmo porque quando ele era jovem, ele acabou estudando num colégio católico, um colégio religioso. Só que o Carnal, apesar de ateu, ele fala pontos importantes dessa sua decisão, que na verdade acabam sendo grandes mitos, né? Então, primeiro ponto, ele não teve nenhum trauma com a religião. Boa parte das pessoas que eu conheço que são ateus é porque viu alguma coisa na igreja que não gostou, teve alguma experiência ruim que não achou legal. Então, ele já logo de cara fala que isso não aconteceu, né? Porque alguém que era tão próximo ali da igreja, do nada se viu já não tendo mais o contato. Então, ele não teve trauma algum que fez de algum sentido para que ele abandonasse e fosse algum ateu. 2. Essa opção por se tornar ateu em nada tem a ver também com uma noção de inteligência. Muito se acredita, né, que os ateus são racionalistas ao extremo e os religiosos preferem viver e acreditar no lúdico. Ele coloca já logo esse ponto, não tem nada a ver com isso. E também tem um outro ponto, né, nessa segunda questão. A gente acaba observando que grandes pensadores acabaram optando por também serem ateus ao longo da vida. E aí parece, né? A gente faz uma associação. Você viu? Ele não acredita em Deus, ele não tem religião nenhuma. Por isso que ele é um grande estudioso, por isso que ele é um grande pensador. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa é uma opção própria particular dele. 3. Ele conta que se tornou ateu por uma secura espiritual. Então ele começou a ter pensamentos mais frequentes de que quando ele orava na capela, ainda jovem, ele falava sozinho, de que ninguém o escutava, né? Então, ali foi o início do seu despertar para algumas coisas, ali que ele começou a pensar um pouco diferente.
quarto ponto, que a gente vê aquela frase: então o carnal deve ter feito alguns pedidos em prece que não foi atendido, né? Ele queria algumas coisas, ele era um religioso mimado. Só então quando tivesse aquilo que ele queria, que ele seguiria a religião. Por isso que ele virou ateu, não teve o que ele queria. Também não. Também esse não é um ponto, ele acaba citando isso, que tem muita consciência sobre essa questão. Ele não é porque deixou de ter coisas. Quinto ponto, aí Karnal ele diz também que num determinado momento já não fez mais sentido para ele acreditar em algo que fosse o gerador de tudo, do início da vida, da formação do universo. Para ele, na cabeça dele, não fazia sentido. E aí, o que você, que é religioso, ou nem um pouco religioso, deve fazer é respeitar. Independente se você é ou não ateu. O respeito é o mínimo. Que coisa mais chata que é a gente ter alguém confrontando a sua crença quando não é um debate de ideias sadio, né? Em que cada um explica o seu ponto de vista e fica tudo bem, cada um tenta argumentar de acordo com como reflete, como vê o mundo ao seu redor. O meu melhor amigo, que é o Alisson, já citei ele aqui algumas vezes, ele é muito católico. Ele é envolvido na maioria dos eventos da paróquia dele, muito ativo nas pastorais. E é muito bom quando a gente tem algum debate sobre pontos de vista da religião de um e de outro. E chega a ser até engraçado, né? Muitas vezes ele brinca, será que na minha outra vida? Será que... Isso é legal, isso é sadio, isso é importante. Mas tenho esse respeito. A gente sabe o limite onde o debate pode ou não chegar. É isso que a gente tem que fazer. E o que pensa o Espiritismo sobre isso tudo? O Espiritismo, ele respeita as posições das pessoas. O Espiritismo, ele compreende que cada pessoa vive um grau de evolução que reflete sobre determinados pontos e outros não reflete. Mas essa evolução, de fato, não está condicionada a crer ou não em Deus, ou seguir ou não uma religião. E é isso que vai mostrar que a pessoa é evoluída e que ela não é evoluída, se ela é ateu, ou se ela segue ou não uma religião, se ela acredita ou não em Deus. Não tem a ver. A verdade nisso tudo é que se declarar como um ateu ou como um religioso, trata-se de rótulos, né? Que a gente mesmo cria e a gente toma para nós. A gente gosta disso. Um exercício para a gente aqui refletir, para a gente poder pensar um pouquinho. Imagine aí na sua cabeça um ateu que participa de um grupo de voluntários, que faz a distribuição de alimentos aos moradores de rua. Tá pensando nessa pessoa? Esse mesmo cara, ele tem 2 filhos. Ele ama suas crianças. Uma delas, inclusive, foi adotada. No seu trabalho, esse cara, que é professor, passa 1 hora a mais do seu horário na escola para alfabetizar uma colaboradora da cozinha, que largou os estudos quando era nova. Esse homem pratica, na essência, o amor que Cristo tanto prega. E ele não tem a religião. Esse homem, ele se ama. Ele ama a sua família. Ele reconhece o valor da comunidade e ajuda quem é próximo dele. É necessário mesmo ter uma religião? Só quem pode dizer isso é esse homem. Eu, Bruno, por exemplo, eu sinto essa necessidade. Você que escuta. E pensa aí desse lado. Para você faz sentido ter a religião? Se para você faz, tudo bem. Mas a gente tem que entender que para outros não faz sentido. E ela é uma boa pessoa. O que vale é o amor. O amor praticado a você, ao próximo, ao seu meio. Religião, definitivamente, não salva ninguém. Você constrói o seu caminho de salvação. Religião é facilitadora, é luz, é indicadora de caminhos. Não adianta a gente se agarrar na luz, ficar presa num poste, precisa caminhar com ela. E aqui eu vou trazer um exemplo que pode parecer meio besta, mas depois eu comecei a pensar até que faz um pouco de sentido. Vamos pensar, sabe aquelas pessoas no cinema antigo, que eram os lanterninhas do cinema? Vamos fazer aqui um comparativo. Faz de conta que os lanterninhas, né, do cinema são as religiões. Não adianta a gente ficar grudado com o lanterninha quando a gente chega no cinema. Para você achar o seu lugar, você precisa caminhar com a ajuda dele. Se você ficar ao lado dele, assim que você chega, você vai estar iluminado, claro. O que você progrediu? O que você caminhou? Onde você chegou?
Você chegou na sua poltrona? Ou seja, não adianta só dialogar com a religião. O mais importante é a prática. Por isso, que não adianta decorar o livro dos Espíritos, saber interpretar o Evangelho segundo o Espiritismo e negar ajuda para um irmão necessitado. Não adianta fazer o sinal da cruz toda vez que a gente passa em frente a uma igreja, rezar o terço todos os dias e não dar uma palavra de amor a quem está ao seu lado. Participar dos cultos, louvores mais vibrantes, das celebrações de cura e libertação mais animadas e cheias de unção. Daqueles retiros espirituais que a gente fala, meu Deus, mudou minha vida. Se a gente não ajuda, o despertar do outro. Se a gente não colabora com a sua cura e com a sua liberdade. A religião nos serve de escola o tempo todo. Mas o conhecimento de nada vale se não for compartilhado. A gente deveria aprender com o lanterninha e querer ser como ele, iluminar os outros, o caminho dos outros, e não só buscar a luz para si. Sabe por que Jesus foi brilhante? Porque ele sabia muito. Ele era muito elevado. A gente não tem dúvidas disso. E aí, independente da religião que você segue, outras pessoas de outras religiões reconhecem o valor desse homem. Não precisava, né? Cristo não precisava estar aqui conosco passando essas dificuldades que ele acabou passando. Mas ele quis indicar caminhos para nós com a sua luz. Vocês já ouviram? Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão? Muito provável. A vida de Jesus foi uma vida de doação. A de Madre Teresa de Calcutá também. A de Chico Xavier da mesma forma. E assim como Jesus, tantos outros buscaram partilhar essa luz. Buda, que era o próprio ser iluminado, é um outro exemplo. Mas esses exemplos não estão somente nas religiões. E que bom que não estão somente lá. Com certeza, você deve conhecer alguém que é muito inteligente ou muito sábio, que independente da sua classe, serve como luz para outros. A gente precisa estar atento a esses sinais, né, dessas pessoas, porque a indicação do apoio que a gente recebe chega por lugares menos prováveis. E não é sempre sob o telhado de um centro espírita, da paróquia ou da igreja. O Cortella, ele fala uma vez sobre religião, e é bem interessante essa frase. Eu vou deixar que ele mesmo diga, depois eu comento. Religião não é coisa de gente tonta, religião é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e gente que não é. Mas tem gente tonta na ciência, na filosofia, no jornalismo, na política. Portanto, religião é coisa de gente. O modo como se lida com ela variará, né, nas sociedades e nas pessoas. Eu gosto muito do Cortella por essas reflexões que ele traz e também com o seu bom humor. Acho muito interessante. 10. Por fim, eu deixo a leitura do poema de Leandro Gomes de Barros, né, que o Ariano Suassuna diz ser a melhor pergunta que um ateu pode fazer para um crente. Olha que legal. Esse poema ele diz assim: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? É muito 10 esse poema do Leandro Gomes de Barros, né? Então que o Ariano acaba colocando como se fosse a melhor pergunta que um ateu pode fazer para um crente, porque ele levanta questões básicas, essenciais de um Deus que muitas vezes a gente coloca, nós mesmos que acreditamos, colocamos em xeque, a gente às vezes duvida, né? Para nós que acreditamos, que a gente tenha essa consciência, essa maturidade para perceber que esse Deus, que aqui no poema parece um Deus que não liga pra gente, é um Deus também que nos ajuda a nos ensinar. É um Deus que nos ajuda, é um Deus pedagógico, né? Ele é um Deus que nos dá tarefas para que a gente aprenda e não somente oferece coisas do jeito que a gente quer. Que a gente perceba isso dentro de nós. Muitas vezes vale mais reconhecer um ateu que tem um pensamento que tem lógica, né? Que tem dentro de si
faz mais sentido do que a gente que às vezes acaba se colocando como, não, eu acredito mesmo em Deus, eu sou um religioso, e no primeiro momento de falta de fé, no primeiro momento de uma dúvida, a gente já começa a colocar a culpa ou a ausência de apoio em Deus. Pra gente pensar. Ariano, Suassuna ainda completa que ele acredita em Deus sim, e que Deus para ele é uma necessidade, e que se ele não acreditasse em Deus, ele seria um desesperado. Eu me coloco nessa fila junto com o Ariano. E assim, encerramos mais um episódio do nosso podcast. Os trabalhos técnicos mais uma vez foram feitos por Fernando Teixeira. Este é o Espiritismo Simples, eu sou o Bruno Sereno. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.